Pessoal, boa noite. Então, nós estamos continuando a aula sobre aceleração, tá? Dos exercícios de velocidade média que nós tínhamos feito. Nós falamos um pouco sobre movimentos retos com velocidade constante, né? Que são os uniformes, como a luz, né? A água no encanamento, no cano de água, que são movimentos com velocidade constante. E a gente aproximou para um carro, por exemplo, né? Nós sabemos que o carro é acelerado, mas a gente aproximou ele para velocidade constante, né? Nós fizemos exercícios com tempo de frenagem, né? Quanto tempo o carro ia demorar para parar totalmente. Se você sabe a velocidade que o carro está, né? E você mede aproximadamente a distância que ele está do veículo à frente, dá para calcular quanto tempo ele vai demorar para parar totalmente. E isso a gente utiliza por aquela expressão da velocidade média, né? Nós falamos que T é igual a D dividido por V. Eu vou colocar no Classroom para vocês, tá? E nós vamos falar também sobre os acelerados, os movimentos acelerados também, né? Porque nós sabemos que carros, motos, o avião na pista de decolagem, antes dele levantar voo, né? A ônibus, né? Metrô são acelerados, né? Certo? Esses movimentos, a velocidade deles aumenta ou diminui. E aceleração, nós falamos um pouco dos testes, né? O teste da Bugatti-Veyron que fizeram com esse carro, que ele foi de 0 a 100 metros em 2,7 segundos, né? A Ferrari, o Corolla, aviões de looping, de caça da FAB, né? E o Corolla, o Astra, o Peugeot, né? O Renault Sandero, a Hyundai, a Hilux, que são carros 2.0, e nós falamos sobre a aceleração deles, né? Porque eles começam do 0 até 100 metros em determinados segundos, né? Muitos desses carros fazem perto do Corolla, né? Em torno de 2 segundos, 12 segundos, né? Aproximadamente 12 segundos. Então, você já está falando de aceleração, né? Uma coisa acelerada. A queda livre, a gravidade, né? Ela faz um determinado corpo cair com uma aceleração da gravidade. A gravidade, né? Da Terra acelera, certo? Um corpo em queda. Sim, tudo bem? Ele faz isso, né? Pode ser o batistaca, né? Pode ser o carrinho da montanha-russa, que nós estudamos no começo das aulas, o carrinho da montanha-russa, entre outros exemplos que o movimento deles é acelerado, ou um lançamento de um projétil, por exemplo, um objeto escolar, né? Que você possa lançar ele, ou um avião mesmo na decolagem. Ele não é um lançamento, mas o motor dele tem que fazer uma força maior do que a gravidade, a gravitacional, certo? Força que é para baixo, então o motor ele teria de fazer uma força maior do que essa para cima, tudo bem? Os casos que estão em aceleração, eles o gráfico deles, né, algumas coisas do movimento, não é igual ao dos movimentos uniformes, que são velocidade constante, né? Acelerado é acelerado, uniforme com velocidade constante. Então não é igual. Algumas coisas vão mudar, tá? Vou pedir para vocês pegarem o caderno, certo? Anotarem. Vai ter algumas coisas para vocês anotarem no caderno. Então, podem pegar ele, certo? Essa atividade, ela fala... o teste que nós falamos de quanto tempo um carro demora para parar,
ele pode ser feito num carro real com aceleração mesmo, ou com desaceleração, né? Mas algumas coisas irão mudar. Então, quando você está freando o carro, frenagem, a aceleração dele é negativa ou desaceleração, porque ele está parando, então a velocidade dele está variando mais para baixo, para menos, né? Até ir a zero, né? Até ficar igual a zero, certo? Então ele está parando. Tudo bem? Desaceleração. Enquanto isso, a velocidade dele está diminuindo, certo? Está diminuindo. Durante esta frenagem, se você olhar para o velocímetro do carro, a velocidade está se tornando menor a cada segundo, não tá? Se você reparar, se o carro estiver, por exemplo, segundo 8, velocidade 60 km por hora, segundo 7, 52, segundo 6, 44, né? Segundo 5, 36, segundo 6, 28, segundo 4, 36, né? Segundo 3, 28, segundo 2, 20, segundo 1, 12, e quando terminar seria 4, né? Mas deu aproximadamente, iria a 0, tá? Se nós imaginarmos isso, você pode anotar isso no caderno então, né? Segundo 8, se o carro está a 60 por hora, 60 km por hora. Segundo 7, 52. Vamos fazendo diminuir de 8 em 8 a velocidade dele. Qual seria a desaceleração do carro? Desaceleração, a variação de velocidade negativa, né? No caso, que foi de 8 metros por segundo por um segundo, né? Um segundo passou, caiu 8 metros por segundo. Outro segundo, mais um segundo passou, caiu 8 metros por segundo. E com isso a gente levanta uma constante. A constante que você levanta da perda da velocidade ou do acréscimo dela é a aceleração, né? Mas ela pode ser negativa. Então fica um valor constante, aproximadamente, né? Constante da perda de velocidade, falando em frenagem, né? O avião em pista de decolagem é o inverso, é a constante do ganho de velocidade e é calculada por segundo, tudo bem? Por isso que, por exemplo, se fala a aceleração deu 2,7 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, né? Porque o ganho de velocidade foi de 2,7 metros por segundo por um segundo. Passou um segundo, ganho de 2,7. Passou 2 segundos, ganho de mais 2,7. Depois 3 segundos, mais 2,7. Certo? Tudo bem? Isso gera algumas definições que vocês vão ter oportunidade de estudar, como movimento acelerado e movimento retardado, né? Acelerado com a aceleração sendo no mesmo sentido da velocidade e retardado contrário, né? Então, são conceitos coisas que vocês vão poder estudar também. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre esses gráficos? Aí você pega o que a gente vai entrar agora, pega o seu caderno, porque nós vamos ver qual é o gráfico da posição, né? E em função do tempo, da velocidade em função do tempo, e comparar com quando o movimento é uniforme, certo? Então você precisa do seu caderno aí, ó. Não deu para inverter, mas vocês vão poder ver aqui, ó. Deixa eu ajustar a câmera, certo? E precisa ver se vai ficar focado, né?
Quem lembra que, por exemplo, na velocidade da luz, né, quando eu falava em velocidade da luz, cada 300 mil quilômetros dela, né, ou 300 milhões de metros, certo? A luz percorria isso em 1 segundo. É por segundo, né? Velocidade da luz é por segundo. Então, ficava assim o gráfico, né? Que o movimento retilíneo uniforme fazia um ponto aqui, faz um aqui, faz um aqui, certo? E vai fazendo, e você tem um gráfico que é uma linha reta. Você pode ver aí, esse gráfico é uma linha reta. Posição, tempo, certo? MRU. No movimento acelerado, você vê que já não é assim, porque, por exemplo, se você está dentro do carro com um cronômetro na mão, sentado do lado do motorista, e ele começa a pisar, acelera o carro, começa do repouso, né? 0 vai, de repente está em 5 metros por segundo a velocidade do velocímetro. Não vai indicar em metros por segundo, mas se você transformar para metros por segundo, vai, né? E você pode fazer isso, tá bom? Anota também, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, talvez vocês lembrem disso, alguns de vocês, divide por 3,6, certo? Divide por 3,6. Alguns de vocês vão se lembrar. Então, se nós olharmos para o velocímetro, depois de 1 segundo, viu que a velocidade foi para 5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, viu que ela foi para 10 metros por segundo. Depois de 3 segundos, foi para 15, 4, 20. E você vê que a velocidade ela vai subindo constante, né? A velocidade ela vai subindo igual, que nós falamos que é a aceleração, certo? E quando faz um gráfico disso, você começa a juntar os pontos, faz um ponto, né? Faz esse, faz outro, você vai ter uma linha reta, né? O seu gráfico vai ser uma linha reta. Mas isso por quê? Porque é um gráfico da velocidade com o tempo, em função do tempo, né? Isso não é MRU, isso é o movimento acelerado. Mas isso aqui, ao contrário da posição, que com o tempo que é MRU, é a velocidade. Por isso que o gráfico é uma reta. Mas se você fizer a distância, nós vamos fazer o gráfico agora da distância igual este aqui do MRU, né? Desse mesmo carro, esse experimento, né? Nós estamos fazendo um experimento. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4. Você percebe que como a velocidade está aumentando, a distância ela não vai ser igual. Ó, depois de 1 segundo, a velocidade era 5 metros por segundo, né? Qual distância o carro percorre, então? Em 1 segundo que passou, 5 metros, certo? Passou 2 segundos, qual era a velocidade do carro? Estava em 10 metros por segundo. Então, depois de 2 segundos, o carro ele percorreu mais 10 metros por segundo. Daqui para cá, ele andou quanto? 10 metros, né? Certo? Mais 5 metros que ele tinha andado no 1 segundo, né? No segundo 1, ele já andou 10 mais 5, certo? Então, ele já vai ter feito 15 metros no segundo 2. Isso é distância, tá, pessoal? Já fez 15 metros. Aí, no segundo 3,
Ó, vamos ver. Gráfico do segundo 3, né? Faz o ponto com o 15, certo? 15 metros por segundo. Então, daqui até aqui, ele andou 15 metros, certo? Mais os 15 metros que ele já tinha andado no segundo 2, né? Tudo bem? 15 mais 15, ele fez 30 metros, certo? 30 metros, ó. Segundo 3. No segundo 4, ele estava com 20 metros por segundo. Então, daqui até aqui, ele andou 20 metros. Mais os 30 metros que ele tinha andado até o segundo 3, e você viu pelo gráfico, né? 20 mais 30, 50 metros. Então, no segundo 4, ele já vai ter andado 50 metros. Olha como a distância cresce exponencialmente, pessoal. Exponencialmente é uma curva, não é mais uma reta. É uma curva agora. É uma curva, certo? Inicialmente assim, um crescimento vertiginoso, né? E a distância, então ela fica, essa curva ela é a distância, porque a distância é assim, se você olhar numericamente pelos números de distância, que eles crescem de forma súbita, né? De forma exponencial, né? Nós chamamos este gráfico de exponencial. E para nós, esta curva ser uma exponencial, ela permite de a gente procurar alguns modelos, né, matemáticos. Então, por exemplo, quando nós falamos em modelos, nós falamos de funções. Pessoal, funções é uma lei, né, que forma uma curva ou uma reta igual a essa. É uma lei, né? Uma função, por exemplo, y igual a ax mais b. É uma lei, tá? A pode ser qualquer número, diferente de zero, né? B pode ser qualquer número. Por exemplo, y igual a 2x mais 1. Essa lei, ela forma um gráfico de reta igual a esse aqui. Um gráfico de reta, certo? Gráfico de reta, função aqui. Essa curva que é exponencial, ela é formada por uma outra lei, que é uma lei desta forma aqui. Ó. Y igual a x ao quadrado, né? Vezes, né? Mais bx mais c. Essa lei aqui, então, ela forma uma curva exponencial, certo? Uma curva igual a essa aqui. Essa lei forma uma curva igual a essa aqui. Porque se nós acharmos um modelo para esta curva, nós vemos que a função que se adapta aos pontos da curva mais exata, mais próximos da variação que essa curva vai assumir, né? É a função ax ao quadrado mais bx mais c, que é chamada de função de segundo grau. Tá? Função de segundo grau. Tudo bem? Que às vezes nos estudos nós falamos o Bhaskara, né? O x1 e o x2, que são as raízes, né, do gráfico da função, né? As raízes são os pontos onde a linha, o gráfico da função, a curva, ela dá zero. E uma curva exponencial de segundo grau igual o gráfico da distância em função do tempo,
tem dois destes pontos em que a curva dá zero, em que o gráfico dá zero. São chamados de raízes. Tudo bem? Então, a gente utiliza esta função do segundo grau para achar esta curva. E, pessoal, se nós pegarmos 3 pontos dessa curva, utilizarmos 3 pontos dessa curva na equação, a gente pode chegar a uma equação do gráfico, certo? Se a gente chegar a uma equação do gráfico, a gente pode achar uma expressão, olha só, para distância em função do tempo no movimento variado, no movimento MRUV. Então, vamos tentar fazer isso. Eu não vou colocar para vocês as contas para chegar à função do gráfico, né, do MRUV, tá? Mas essa função que nós podemos chegar, por favor, pode copiar no caderno isso, tá bom? Que vai voltar isso. A função, a forma que a gente chega seria assim, tá? Na equação, ela ficaria assim, ó. Bx, né, mais ax ao quadrado. Ou ax ao quadrado, né, mais bx. O a seria o meio vezes a não é o a é aceleração mesmo, tá? E esse é o termo do a, que vem do lado do x, né? Quem é o x? A variável, certo? Quem é a variável? O tempo, né? Tempo é a variável, né? T é o x da matemática traduzido para o movimento aqui, tudo bem, pessoal? O MRUV, né? Esse gráfico é um MRUV, né? Então, meio vezes a vezes e o x ao quadrado, que é t ao quadrado. Mais b, né? Que fica a VI, que é velocidade inicial, vezes o x, né? Do gráfico, que é o t, certo? Então, fica a distância, né, no lugar de y. Tudo bem? Porque o y, o eixo y, tá com distância aqui, né? P, né? Posição, ou S, né? Distância, certo? Que o carro do nosso exemplo ele teria percorrido. Então, a gente chega a esta expressão. Com ela, se você tiver a aceleração, dá para achar a distância, principalmente se o carro ele está parado no começo. Então, olha só, ele parte do repouso. Se ele sai do repouso, turma, VI é a velocidade inicial dele, né? Quanto que é a velocidade inicial dele? É zero. Então, a expressão ela ficaria apenas assim, ó. Tá? Se você sabe a, substitui o 1 segundo, né? 2 segundos, 3 segundos aqui na expressão e acha a distância que o carro vai ter chegado, tá? Aonde o carro vai estar, tudo bem? Então, na apostila, nós teremos esta atividade que ela vai ser assim, ó. Eu vou colocar no resumo, tá? A expressão. Utilizando as informações sobre o veículo mencionado, qual a distância que esse veículo percorre a cada segundo, nos primeiros 10 segundos? 1 segundo, dá para achar a distância que ele foi, né? 2 segundos, achar a distância que ele chegou. 3 segundos, 4 segundos, até o 10 segundos. Até o 10 segundos. Tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Ó? Pode anotar também, tá? 1A, certo? Primeiro, para achar a distância, né, com essa expressão,
nós vamos ter que ter a aceleração. A aceleração, lembra como a gente falou que ela é? É o aumento ou diminuição, né, da velocidade dividido pelo tempo, certo? Pelo tempo. Então, no caso do carro em aceleração ou de um avião na pista de decolagem, né, antes dele levantar voo, a aceleração pode ser calculada a partir daqui. Se você tem a VI, a velocidade inicial, a VF, a velocidade final, você tem a A. O que é a aceleração. E você tem elas. Você tem a velocidade VI, é 0, né? Quilômetros por hora. A VF e a velocidade final, 100 quilômetros por hora. E você tem em 10 segundos, né? Movimento feito em 10 segundos. Aí nós podemos utilizar 0 e 100 km por hora, dividir isso por 10 segundos. Não podemos, né? Quem estava na aula anterior viu que não pode ser assim. Primeiro, transformar quilômetro por hora para metros por segundo, né? 0 vai ser 0 mesmo, tá? E 100 km por hora divide por quanto? Divide por 3,6. Tudo bem? 100 dividido por 3,6. Pessoal, vocês têm que fazer essa conta no caderno, porque tem que me mostrar ela no caderno para eu ver que vocês fizeram, tá bom? Tudo bem? Ó, 27 tem que me mostrar, tá? 27,7 metros por segundo, aproximadamente. Então, vamos aqui calcular a aceleração, velocidade final, certo? Essa aqui, né? 27,7 menos 0, né? Divide por quantos segundos? Em 10 segundos. Tudo bem? Então, a conta fica 27,7 dividido por 10. Mais uma vez, turma. Quero ver vocês fazerem, tá? 27,7 dividido por 10, aproximadamente 2,7 metros por segundo ao quadrado. Lembra do ao quadrado? É o ganho de velocidade por segundo, por 1 segundo. 1 segundo que passa, o ganho foi de 2,7. Mais 1 segundo, mais 2,7. E vai aumentando, certo? O inverso é verdadeiro também, para frenagens, por exemplo, tá? Com a aceleração, você pode achar a D em função de t. Por exemplo, quando t é igual a 0, a distância, né? Coloca-se 0 aqui em t, 0 ao quadrado, 0. Quando d, vamos chamar esse de d0, né? Quando d é igual a 1, quando t é igual a 1, né? 1 segundo, fica meio vezes 2,7 vezes, põe 1 aqui, né? Ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? 2,7 vezes 1 é 2,7. 2,7 vezes meio, aproximadamente 1,3 metro. Ó, segundo 1, depois do segundo 1, o carro andou 1,3 metros. Segundo 2, o carro vai ter andado quanto? Meio vezes 2,7 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4.
4 vezes 2,7, aí vezes meio, né? Nós podemos ter que fazer essa conta aqui, que você vai fazer aí no caderno também, tá? Para poder me mostrar, ó. Meio vezes 2,7 vezes 4, certo? Ó, 5,4 metros. Então, o carro vai ter andado 5,4 metros no segundo 2. No segundo 3, a mesma coisa, pessoal. Meio vezes 2,7 vezes... Aí põe o 3, né, aqui, ao quadrado. Segundo 4, meio vezes 2,7 vezes 4 ao quadrado. E a conta é feita até o t é igual a 10, né? Que dá meio vezes 2,7 vezes 10 ao quadrado. Aí você pega a distância que o carro foi atingindo, você vai ter 10 distâncias. Aí entra a letra B, porque a letra B vai pedir uma coisa que nós já, né? Você lembra, né? O gráfico, ó. O que nós estamos utilizando para estudar os movimentos acelerados e os uniformes também, né? Gráficos, né? Pelos gráficos. Então, a letra B, utilizando os valores da distância percorrida, calculados no item anterior, isso vai estar no Word, tá? Em atividade, construa um gráfico que represente o deslocamento do veículo no intervalo em que está acelerando, de 0 a 10 segundos. Tudo bem? Então, vamos fazer um gráfico, ó. Como seria? Gráfico, o eixo vertical, certo? O eixo horizontal. No vertical é distância, horizontal, tempo. Aí coloca um 0 aqui no começo, né? Tempo, 1 segundo. Quais são os tempos, né? 2, 3 segundos, 4, 5, 6, até o 10. Isso tem que ser uma escala, tá, turma? Escala, manter a proporção entre os números. A distância aqui não, porque é exponencial, né? Nós prevemos que vai ser assim. Então, começa com 1,3 metro, depois está em 5,4 metros, né? Depois você pode ver que vai dar 8,1 metros, depois vai dar 12,3 metros, né? Aí as distâncias você pode basear na linha do seu caderno, colocar, por exemplo, né, para não ficar assim, colocar uma linha igual a 5 metros, né? Então, por exemplo, daqui a aqui, falar que tem 5 metros, né? O ponto 1, ele está aqui no comecinho no começo, né? 5 metros, 10. O ponto 2 é 5, né? 5,4. Então, 5,4, ele está aproximadamente aqui, né? Na linha. O próximo ponto é 8,1. Então, se é de 5 em 5, o próximo vai estar aqui, né? Aproximadamente. O próximo é 12,3, né? Então, se é de 5 em 5, aqui é 10, vai estar aqui aproximadamente. Por enquanto, assim, estão próximos, mas daqui a pouco vai começar a se alargar o gráfico e se fazer uma exponencial, né? Nós vamos formar uma curva daqui a pouco. Continua fazendo o gráfico para você ver, tá?
calcula as distâncias até o D10 igual a 10 e coloca as distâncias, né? Aí você vai vendo que 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 segundos, 5, o gráfico começa a subir, né? Quando fazemos os pontos, né, turma? Quando começamos a ligar os pontos, a gente vê que o gráfico começa a fazer assim, tá? Certo? Faça um gráfico no caderno, qualquer coisa mesmo, dúvidas assim, quanto à escala utilizada, vocês podem me falar. 3. Imagine uma situação em que o piloto desse mesmo carro se depara com um obstáculo, aquele que nós tínhamos falado, né? Ele vai precisar frear rapidamente. Considerando que ele se encontra a uma velocidade de 100 km por hora e que o carro leva 3 segundos para parar totalmente, calcule a distância que ele ainda irá percorrer até sua velocidade final ser igual a 0. Ou seja, até o carro parar. Então, o carro está a 100 km por hora. Em primeiro lugar, nós vamos fazer a transformação disso, né, para metros por segundo, não é? Divide 100 por 3,6. Como a gente usou do exemplo anterior, né, deu 27,7 metros por segundo. Tudo bem? Com essa velocidade, ele tinha 3 segundos para parar. T é igual a 3. Tá? Então, na expressão da distância, se você tem a velocidade, que o carro está, a velocidade inicial, né? No caso, a velocidade final, você também sabe que é 0, né? O carro vai parar, velocidade final é igual a 0. Então, em primeiro, pessoal, podemos achar a aceleração do carro pela expressão, né? V final menos velocidade inicial dividido por tempo. Você sabe que a velocidade final vai ser 0, né? Então, VI é 27,7. Aliás, espera aí. 0, né? A aceleração é igual a 0 menos 27,7 metros por segundo dividido por 3. Quantos segundos ele tem para parar? 3. Tudo bem? Aí faz a conta, 27,7 dividido por 3. A gente vem aqui na... Peraí. Você vai fazer esta conta, tá? Você vai fazer a conta no seu caderno, igual dos outros exercícios. Tem que me mostrar a conta para eu saber que você fez. Que é 27 dividido por... 27,7 dividido por 3, certo? Aí vê o que deu, aproximadamente 9,23. Então, 9,23 é o quê? Esse valor é o quê? A aceleração do carro, não é? 9,23 metros por segundo ao quadrado, né? Segundo ao quadrado. E é negativa, menos porque o carro está em frenagem, né? Ele está parando. Então, termina em 0 a aceleração dele. Termina em 0 a velocidade final dele. A aceleração é negativa. Com a A, você pode achar pela expressão da distância, tá? Distância é igual a meio vezes A vezes T ao quadrado, né?
dá para achar a distância que ele vai ter percorrido até ele parar, turma. Até ele parar, tá? Você pode usar o valor só, né, da aceleração, que é 9,23, e ele para em 3 segundos, né? Portanto, 3 ao quadrado. Fazemos essa conta, VOAD, a distância que o carro demora para parar. Será que vai dar tempo dele parar antes dele chegar no obstáculo? Que está, né? O obstáculo está a 50 metros de distância. Então, 3 ao quadrado é 9, né? Ele tem 3 segundos para parar. 9 vezes 9,23, que é a aceleração do carro, ou né? A aceleração, é 9,23 vezes 9. Fazer essa conta, fazemos essa conta, tudo bem? Qualquer dúvida me pergunta no chat ou no WhatsApp. Depois de fazer essa conta, multiplica ela por meio, né? Faz vezes meio e faz a conta. Aí você vê quanto que deu a conta. Esse valor é a distância que o carro percorreu até ele parar. Tudo totalmente parado, né? Certo? Aí você tem que ver se ela foi abaixo de 50 metros ou se ficou acima de 50 metros. Se ela ficou abaixo, ele pôde parar o carro a tempo antes de atingir o obstáculo. Se ficou acima, não. Que é a questão 3, tá? Atividade 3, tá? Então, pessoal, qualquer coisa, assim, me pergunta no chat, no WhatsApp, tá? Mas eu acredito que se vocês copiaram, né, tiraram foto, vocês vão poder fazer. Mas mesmo assim, pode me perguntar, tá? Vou enviar em Word, no Classroom, no WhatsApp também. E eu vou postar o meu número atual, né, que eu mudei de chip, o meu chip atual eu vou postar para vocês poderem me chamar, né, junto da atividade e algumas orientações, tipo assim, antes de começar o vídeo, pegue o seu caderno, né, ou esteja com uma calculadora ou caderno em mãos, né, algumas coisas para vocês antes de assistirem a aula, tá bom? Mais o Word da atividade. Abraço, até a próxima aula.